Feito. Bom, Pedro, me permita, a partir dessa própria análise e pontuação que o Paulo faz, principalmente como caracterizar e criar instrumentos e ferramentas para desenvolver tecnologia para os programas, os projetos e as ações. E aí nós precisamos caracterizar bem que tipo de tecnologia, porque nós temos no campo, sobretudo no semiárido, uma caracterização que nos leva a uma definição clara, que nós temos da tecnologia 4.0 até a 0.4. Não é? Nós temos que compreender o que significa o desenvolvimento rural, como pensar esse desenvolvimento na inclusão de tecnologias que agreguem valor e dê potencialidades para as famílias que estão inseridas na região do semiárido. O segundo é como pensar esse futuro e não cair nas tentações das facilidades que a relação prática homem-natureza nós conhecemos do Nordeste brasileiro, sobretudo aquelas que devastam o meio ambiente, como, por exemplo, as queimadas. É fundamental compreender que este agricultor, que este produtor está inserido numa região que, ao tempo que ele é produtor, ele é consumidor. Portanto, a relação dele com a natureza tem que ser uma relação de preservação. E quando nós pensamos em concatenar essas políticas específicas com as políticas globais, é fundamental termos uma compreensão de que integrar a relação, a educação, produção e comercialização é essencial. Se não houver este processo de integração, nós não vamos desenvolver ferramentas capazes de dar continuidade sistêmica ao ciclo de produção. O que nós podemos afirmar categoricamente que há um déficit muito grande num tripé, que este tripé é essencial para o desenvolvimento equilibrado da nossa agricultura e do desenvolvimento agrário, que diz respeito a como ter assistência técnica, como desta assistência técnica ter crédito capaz de alavancar as cadeias produtivas e como nessas cadeias produtivas nós vamos inserir ferramentas de agregação de valor nos seus produtos. O exemplo que a gente encontra, e eu digo isso com a maturidade de quem viveu ao longo dos últimos anos, com esta lógica de que o atravessador, que está lá na ponta da cadeia, sendo como um facilitador, e na verdade ele está criando ferramenta para extorquir quem está na produção. Não é? Um exemplo disso, o caprino. Nós temos uma região do estado, Pedro, que semanalmente são abatidos mais de 1.000 carcaças. E essas carcaças, o preço unitário, quilo, de R$ 4,50. Se esse mesmo produto ele está focado em agregar valor para cortes nobres, eu teria a picanha, o filé, o carré de caprino de 60, de 70, 80 reais. Então, esta é uma ponta de um problema que precisa ser inserido. E a agricultura familiar, ela tem que ser compreendida dentro de uma perspectiva de inclusão. E qual é a inclusão que nós queremos? É a inclusão do desenvolvimento regional. O Paulo Freire, que é uma grande ferramenta que nós temos, financiada na parceria com o FIDA, tem sido muito importante. Por que é que ela é ferramenta para isso? Porque com os projetos produtivos, nós podemos dialogar efetivamente nas regiões que têm um baixo IDH, mas inserindo e dando uma dinamicidade própria para a agregação de valor. Aí, em todas as cadeias, nós trabalhamos prioritariamente com jovens, com mulheres, e o protagonismo feminino ele tem sido predominante, os resultados adquiridos, e isso, quando nós percebemos, por exemplo, o que representa a invisibilidade da renda familiar, da mulher na renda familiar, isso foi constatado com as cadernetas agroecológicas, que muitas das rendas que elas inseriam dentro da família, elas não são perceptíveis, e com a caderneta nós conseguimos fazer isso. E hoje, das mais de 17 mil famílias, dos mais de 500 projetos de investimento, nas mais diferentes cadeias produtivas, deu esta possibilidade de acesso ao mercado local, de inserir nos programas do PENAI e do PEA. É uma visão que faz com que a gente possa debater com a maturidade
de ter a capacidade de fortalecer a capacidade produtiva, mas dá uma dinamicidade própria no que diz respeito ao processo de comercialização. É impactante, e esta é uma realidade que todas as comunidades convivem. Os impactos da globalização, eles foram sentidos com todas as intensidades, em todos os setores, sobretudo nas comunidades mais carentes, mais vulneráveis, que têm uma fragilidade e uma vulnerabilidade extraordinária. O impacto do que foi a fala do Paulo sobre a monocultura do café, infelizmente, ainda é um impacto que persiste até os dias atuais. E nós não podemos debater qualquer contribuição se não tivermos uma visão clara, porque a fome que no Nordeste, sobretudo na região do semiárido, que historicamente foi problema, que hoje é solução, não é? Que historicamente nós convivemos com esse fenômeno volta com intensidade para as nossas regiões. E nós não podemos enfrentar, debater e discutir se nós não formos capazes de ter uma visão sistêmica que venha agregar valor, que potencialize as comunidades, e que estas comunidades, que hoje têm um grande desafio. Entre eles é o desafio da sucessão familiar. As nossas juventudes, que no passado, o horizonte, eu sempre digo isso, sabe, pessoal, viu, Guilherme? Que o horizonte dos nossos jovens da década de 80, 90, dos anos 2000, era o quintal de casa. Ele abria a janela e o que estava ofertado para ele era ali, aquele quintal, fisicamente falando. Hoje, ele abre as possibilidades das redes sociais, Instagram, Facebook, a startup, tudo isso vira um universo enorme de possibilidades. E nós não podemos tratar da mesma forma que foi tratado os nossos avós, dos nossos pais, dos nossos bisavós, que tinha na natureza a fonte de sustento, mas que era um grande problema. E ele dizia, eu não quero que o meu filho tenha o mesmo futuro que eu tenho. E este jovem, que tem o mundo aberto de possibilidade, tem que conviver com a realidade de ter estrada, escola, diversão, ter geração de renda, ter alternativa de lazer. Esta é uma profunda discussão que não pode ser enfrentada se não for dada a perspectiva do seu protagonismo, da inclusão, do desenvolvimento e rompendo barreiras que para ele acaba se constituindo como um problema efetivo na sua vida. E hoje, quando nós pensamos em algo que tanto o projeto São José quanto o projeto Paulo Freire oferece, é criar instrumento, ferramenta para acessar mercado. Agora, acessar mercado em que padrão? Em que modelo? Em que perspectiva? Aquele modelo que historicamente foi dominado do Nordeste, quando você organiza uma associação, uma cooperativa ou um grupo produtivo, com 3, 4 anos, fracassou e todo aquele esforço ficou na mão de 1, 2, 3 e acaba tendo fracasso. Então, este horizonte tem que ter uma relação profissionalizada, tem que fortalecer o empreendedorismo, e esse empreendedorismo é que vai dar a alavanca para os passos subsequentes desta relação homem-natureza. E quando nós pensamos homem-natureza, nós temos que pensar em dinamizar as relações sociais, fortalecer o protagonismo dessas comunidades, criar uma dinâmica local, incluindo dentro desses setores os mais diferentes atores. Nós não podemos pensar e analisar o desenvolvimento pleno da agricultura e da pecuária, senão com os outros setores da economia. A questão da educação, da saúde, a relação com o transporte, as logísticas que são essenciais. E nessa busca, hoje, tem uma premissa que é fundamentalizada na necessidade. Primeiro, de ter uma visão integradora. Nós temos que ter integração nos processos. Não podemos ter um agricultor que não tenha integração no ciclo de produção e de comercialização com outros atores da sociedade. Nós precisamos dar o papel da inclusão social produtiva, incluindo os jovens e as mulheres, na sua dinâmica da sustentabilidade do empreendedorismo e, sobretudo, no debate das questões que envolvem gênero, etnia e raça. Por isso, eu queria trazer essas contribuições numa dinâmica que nos dá uma situação de ser Estado, pensar
coletivamente, empoderar as comunidades, envolver setores que, se elas estiverem empoderadas, se elas estiverem agregando valor, nós vamos discutir para um outro padrão de incluir a tecnologia, o bem-estar e a felicidade. Nós não podemos pensar bem-estar e felicidade se não tiver a plenitude daquilo que a sociedade produziu coletivamente. Os bens coletivos, a ciência, a tecnologia, tem que estar a serviço daqueles que estão nas comunidades mais distantes, com as maiores dificuldades. Então, eu trago essas questões para corroborar, mas tenho uma convicção plena, viu, Pedro? Eu sei que eu já extrapolei meus 10 minutinhos, mas me permita 2 minutos. Eu digo que a agricultura familiar, ela tem um papel estratégico no desenvolvimento da economia, e nós temos que pensar a agricultura familiar como desenvolvimento econômico. Nós não podemos imaginar a agricultura como uma política de assistência social. Não. Nós temos uma dinâmica própria econômica e, com esta visão, fortalecer a relação institucional para ampliar a pauta do desenvolvimento regional. E o desenvolvimento regional passa obrigatoriamente pelo empoderamento da agricultura familiar.